Olá, amigo telespectador da TV Cultura, um grande abraço a todos vocês, muito boa noite, nós estamos de volta. Semana passada nós ganhamos uma folga no dia do trabalho, pois é, acabamos ganhando uma folga no dia do trabalho por conta até do esquema da própria Prefeitura Municipal. Foi decretado ponto facultativo nas repartições públicas na segunda-feira e na terça, no feriado também, não houve expediente. Como somos uma TV pública, nós acompanhamos exatamente o que é determinado para todos os demais servidores da administração municipal. Mas nós estamos aqui com muito prazer, reencontrando você através da TV Cultura, a imagem da cidade, para mais um programa gostoso, passando a limpo tudo aquilo que de mais importante aconteceu, principalmente envolvendo o União Barbarense, que ainda está aí vivo, forte, aliás, mais forte do que nunca. Afinal de contas, a equipe, nesse nosso intervalo de programa aí, conquistou mais uma vez o acesso à elite do futebol paulista, está em meio às disputas do título do Campeonato Paulista da Série A2. Falaremos, claro, sobre a União Barbarense. Falaremos também sobre a decisão do Campeonato Paulista desta principal divisão, na qual a União retorna no ano que vem. Santos e Guarani estão decidindo na primeira. Deu Santos. E no jogo de volta, o que é que vai acontecer? Será que tem alguém que consegue parar o Neymar? Bom, vamos falar sobre isso. Vamos também destacar as principais notícias do esporte amador. E vamos tratar de um assunto, claro, nós temos sempre um tema no nosso programa e daqui a pouquinho você vai saber exatamente quem é o nosso convidado especial desta noite. Mas vamos cumprimentar aqueles que estarão nos ajudando a conduzir a bancada desta edição do Cultura nos Esportes. Imediatamente aqui à minha direita, Vaguinho Arruda. Boa noite a você, Vaguinho. Boa noite, Baquinho. Boa noite a todos os telespectadores do TV Cultura nos Esportes. Com imenso prazer, mais uma terça-feira. Como nosso grande amigo Baquinho disse, né? Feriado na terça-feira, semana passada, mas hoje a gente retorna para falar muito do União Barbarense e muito mais, né? Falar dessa decisão aí do Campeonato Paulista da Série A1 entre Santos e Guarani. Mas aguarda aí, hein? Só está começando a programação, tem muito mais para vocês. Muito bem. Essa mão que você viu passar foi exatamente a minha, viu? Porque eu estava apontando aqui que eu iria apresentar na sequência para você, amigo telespectador, outro companheiro nosso de bancada aqui, o Wagner Proc, que andou comentando aí os últimos jogos do União Barbarense aqui pela TV Cultura. Boa noite a você, Proc. Boa noite, Baquinho. Essa mão achei que ele estava marcando pênalti, né? Fez assim, né? Acho que é pênalti aqui. Pá! Boa noite a todos que nos acompanham pelo Cultura nos Esportes. Como você disse aí, comentando os jogos do União, agora na fase final. Temos muito para falar aí dessa volta do União à elite do futebol paulista e também da decisão do Campeonato Paulista da Primeira Divisão. Muito bem. Acho que pênalti é palavra proibida no programa aqui hoje, hein? Que pênalti. Pênalti é palavra proibida, mas a gente vai falar. Depende, claro, se for bem marcado. Mas nós vamos falar de pênalti sim, porque o nosso convidado especial entende muito disso. É com muita satisfação que nós estamos recebendo mais uma vez aqui na TV Cultura. Ele já esteve em outras ocasiões, mas a gente quer atualizar, não é? O atual momento do árbitro José Henrique de Carvalho, que nos dá a honra da sua presença aqui mais uma vez. Henrique, boa noite a você. Boa noite, é um prazer mais uma vez estar aqui na TV Cultura. Agradecer o convite, Baquinha, a todos aqui também. Fazia muito tempo que eu não retornava a essa casa, né? E realmente bastante feliz em poder falar um pouquinho de arbitragem e acompanhar vocês nos assuntos aí, Série A1, Série A2, né? Tudo se definindo, então é importante a gente poder também, até de repente falar de algumas polêmicas, algumas mudanças, né? Que vão agora o Campeonato Brasileiro iniciando, então é importante a gente falar de algumas mudanças que vão ocorrer ao longo da temporada. Muito bem. Gente, olha, já deu para perceber, né, que o programa vai ser muito bacana. Temos aqui um entrevistado, não é, inteligente, né, muito gabaritado na sua profissão, né, enquanto árbitro, embora essa profissão não seja ainda regulamentada, mas enfim, o Zé Henrique estava aí num momento muito feliz dentro dessa sua carreira, mas infelizmente, não é, aconteceu um problema, né, Zé Henrique, que parece que ainda não foi superado por completo. Eu estava trabalhando pelo Campeonato Brasileiro normal, né, Série A, fazendo o Campeonato Paulista, Série A1, como todos acompanhavam, né, e eu tive uma lesão no tendão de Aquiles, né, e eu tive que passar por uma cirurgia no final de 2010.
né? Tanto que os meus últimos jogos eu optei a semifinal do Campeonato Paulista 2010, São Paulo e Santos, e Flamengo e Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. E de lá para cá, evidentemente que eu estou numa recuperação, porque a primeira cirurgia que eu fiz aqui em Americana, inclusive, ela não deu certo. Eu precisei passar por uma nova cirurgia. Está fazendo mais ou menos aí uns 50 dias que eu fiz essa cirurgia, e agora eu estou na expectativa de poder realmente retornar aos campos aí o mais breve possível. Muita fisioterapia, muita força de vontade, porque é difícil, você está acostumado, qualquer profissão, né? Quando você, ainda mais agora que a gente sempre brinca, fala, pô, agora é o filé mignon, né? Porque claro, você está com tudo, você tem conhecimento de regras, você tem experiência, né? Que você adquire, eu adquiri isso ao longo de 8, 9, 10 anos, são 6 anos fazendo primeira divisão. Então, no momento que você mais vai usufruir de tudo isso, você acaba, né, não podendo devido a uma contusão. Mas tem que ter assim, a cabeça tranquila, né, para poder levar e evidentemente o que eu mais quero é realmente retornar ao campo aí num prazo de 2 meses, se Deus quiser. Você está com quantos anos, Zé? Estou com 38. 38. Você anos. Pode apitar até 45? Até 45. Tá bom. José Henrique Carvalho, um prazer ter você aqui junto com a gente nessa mesa aqui, né? No esporte, a cultura nos esportes. Uma mesa sem mesa? Uma mesa sem mesa, mas é uma mesa até agradável, né? A mesa, como se diz, né? Ela é imaginária, né? É imaginária. Pode conta que tem uma mesa aqui, ó. Aqui, ó. Onde eu estou esticando a minha mão aqui. Esses dias eu mandei um convite pro pessoal, falei a mesa redonda do futebol da Série A2, né? Daí a pessoa falou assim, viu, Vaguinho, mas cadê a mesa? Falei, a mesa fica a seu critério, na sua imaginação. Nem mesa e nem redonda. Verdade. A respeito do seguinte, eu bato nessa tecla porque eu acho que eu já falei na época que o Rafael esteve aqui com a gente. Eu sou a favor disso, agora não sei o que vocês acham, eu gostaria que você respondesse, falasse também a respeito disso. Você não acharia interessante profissionalizar os árbitros? Isso é um assunto que já há um bom tempo, né, a própria mídia vem colocando, vem cobrando também, né? Mas hoje, como todos sabem, vamos dar um exemplo aqui da nossa federação, né? São mais de 600 árbitros atuantes, então fica difícil para você profissionalizar, né? Você registrar em carteira 600 árbitros, né? É claro que a iniciativa seria diminuir o quadro, né? A gente começar a trabalhar com um número menor de árbitros, diminuir para pelo menos 1/3 do quadro, né? E aí sim você conseguir trabalhar mais com os árbitros com os árbitros melhores e de melhor qualidade, né? Mas inicialmente era isso, mas é bom lembrar que nós temos aqui em São Paulo muitos campeonatos. Nós temos aí Série A1, Série A2, A3, segunda divisão, Copa Paulista, Sub-20, Sub-17, Sub-12, muito campeonato. Fora os campeonatos amadores que a federação também pega, né? Então realmente a federação precisa de todos esses árbitros. Mas eu digo assim, profissionalizar, desculpa só interrompendo você. Sim. Profissionalizar, sim, os campeonatos mais assim, tipo A2, A3 e a Série A1. Sim. Você entendeu? Sim. Isso não todos, lógico, você pegar sub-17, 16, 15, 11, 10, é complicado. Assim, a necessidade, né, de ter muitos árbitros, isso realmente ocorre, né? Mas eu, por exemplo, sou a favor de você pegar um grupo reduzido de árbitros, principalmente esses árbitros que atuam em campeonatos maiores, em clássicos, em jogos maiores, né? Vamos falar em Série A1, Série A2, né? Ou até Série A3, e formar um grupo e esse grupo realmente ser profissionalizado. Isso seria muito bom, seria um grande passo, né? Ganho de qualidade? Eu acredito que sim, porque hoje o árbitro ele tem que ter um outro trabalho, né? Para você entrar na arbitragem, você tem que estar registrado numa empresa, tem que exercer uma outra profissão. Porque não dá para sobreviver da arbitragem. Não dá. Mas se tivéssemos... os erros vão continuar existindo. Você pega o campeonato europeu, que lá é profissionalizado, grande parte da maioria dos países. Erros, né? Não, se você acompanhar os erros... Eu acho que aqui no Brasil, o árbitro brasileiro, eu acho que ele é muito bom. Muito bom. Comparado com os erros de fora... É que nós temos muitos campeonatos e normalmente a imprensa, a mídia, ela mostra mais os erros. Os erros acontecem, então não tem como não falar. Mas vai melhorar, viu, Wagner? Eu acredito que vai melhorar bastante, porque você vai ter essa questão na prática, da mídia, né? Mostrar o erro na arbitragem no Brasil, ela ocorre até pelo próprio equilíbrio do campeonato brasileiro. Você pega um espanhol, um italiano, um inglês,
A gente tem lá 2, no máximo 3 times que a gente acredita que vai ser campeão, né? Então ali, aqueles timinhos que entram ali para disputar... É só coadjuvante. É coadjuvante. Aqui você tem uma rivalidade sul, sudeste, nordeste, Rio, São Paulo, Minas, Paraná, grandes equipes. Quando começa um campeonato brasileiro, você tem pelo menos 12 equipes que têm chance de chegar. Quando pega esses clássicos aí, a rivalidade é muito grande e sobra normalmente para o técnico ser demitido ou para o árbitro ser criticado, né? O jogador sobra muito pouco. Só pegando o gancho aqui de uma questão pro Zé Henrique, é o seguinte: eu tenho visto, né, a arbitragem, eu que gosto de futebol, acompanho futebol desde criancinha, a gente imaginava o árbitro sempre uma pessoa já mais velha, acima dos 40 anos. Hoje a arbitragem é cada vez mais jovem. Está chamando a atenção, a molecada está querendo cada vez mais entrar no meio da arbitragem. Até no sábado aqui, o União Barbarense tinha um bandeirinha lá de 24 anos de idade, né, bandeirando o jogo. Você acha assim, por exemplo, o cara pega um tuta com 38 para 39 anos de idade, já com uma experiência, já passou por grandes equipes, pela Europa, isso não acaba o bandeirinha, o árbitro um pouco mais jovem, ficando inibindo ele, deixando um pouquinho... com medo de apitar, de tomar uma decisão contra um jogador mais experiente desse? Eu acredito que sim. Por isso que os árbitros que hoje... Eu vou dar um exemplo aqui, os árbitros de Santa Bárbara do Oeste, né? Eles passaram por todas as fases, né? Como eu passei, né? Então nós fizemos aí chegamos até a Série A2. Quando nós chegamos na Série Começa A1, apitando o que, Zé? a gente começa trabalhando em jogos, no meu caso foi o Sub-15, então eu iniciei apitando Sub-15 e fui evoluindo até chegar na A2, fiz muito jogo da A2 fiz um ano praticamente inteiro de A2 para depois fazer jogos da Série A1. E aí você vai, depois eu fui para o Campeonato Brasileiro, né, sendo árbitro do CBF e assim vai. Também Agora, começando de baixo. Também começando de baixo. Eu acho importante esse passo a passo, sabe? Degrau a degrau, eu acho muito importante, porque o problema não é nem a questão da idade, porque você pode colocar um árbitro com 18 anos e ele chegar, e com 24, ele ter passado por todas as fases. Então ele está preparado, ele tá forte para enfrentar um desafio maior, né? Então nós temos no quadro, por exemplo, vou te dar um exemplo, tem um árbitro de Sorocaba, o Sereta, é um árbitro jovem, né? Mas é um árbitro que já vem atuando já aí 2, 3 anos em jogos maiores, então ele está tendo essa condição, né? Então hoje ele já faz Campeonato Brasileiro da Série A, né? Então eu entendo que esses campeonatos menores, eles vão dando mais condição, mais experiência, assim, né, dando essa... a idade também ajuda, tá? Você falou de atletas mais experientes, né? A idade ajuda bastante. Eu já sofri também com idade, porque eu já fui mais jovem, peguei jogadores mais experientes, né? Então devagar você vai sabendo levar isso, né? Muito bem. Bom, a gente vai continuar falando. Vamos mostrar, Paula, umas imagens, não é? Nós fomos buscar na internet, né, no banco de imagens da internet, algumas imagens do Zé, enquanto a gente continua conversando alguns jogos, né, que o Zé apitou. E você, inclusive, quando se afastou por conta da lesão, você era aspirante à FIFA, né, Zé? Sim, sim. Eu estava... inclusive, é interessante essa imagem, né? O Corona me chama para expulsar um atleta na oportunidade do Corinthians, né? Entendi. Agora, eu estava numa condição muito boa, né? Estava fazendo grandes jogos, né? Aí foi o início um pouco no início, né, da carreira. Da carreira. Você vê o Corona do lado esquerdo ali, o Corona. Ele sempre estava com você? O Corona era da equipe? Sempre. O Corona me acompanhou porque quando eu iniciei aqui em São Paulo nos grandes jogos, normalmente eu, como era um árbitro jovem, então colocava sempre um assistente mais experiente. O Monção me acompanhou muito, o Corona me acompanhou muito. Entendi. Né? E aí a gente acaba... Qual o primeiro clássico que você apitou? Foi Corinthians e Santos, foi um jogo no Morumbi. Como que foi? Não, foi ótimo. Foi igual, porque, se eu não me engano, também o Rafael, acho que o primeiro clássico também dele foi Corinthians e Santos. Ah, é? Não recordo. Também. Acho que o primeiro clássico do Klaus foi, ele pode até confirmar, mas eu acredito que tenha sido Palmeiras e Portuguesa. Não, porque quando acabou esse clássico do Corinthians e Santos, até entrevistei com ele através... E depois ele fez. Entrevistei ele depois do jogo, numa segunda-feira, dentro do programa
lá do Marcelo Heitzman, lá que é a Voz do Povo, nós fomos, enfim, fazer uma entrevista com ele. Nesse mesmo ano, foi ano passado, né, que ele fez, primeiro foi Palmeiras e Portuguesa, e depois ele fez Portuguesa e Palmeiras no Canindé, e depois ele fez realmente o Corinthians e Santos. Foi muito bem no jogo, por sinal. Viu, Baquinho, só um pouquinho, o que eu quero bater um pouquinho nessa tecla, quem sabe lá o presidente da CBF, lá, ou da federação lá, da CBF, ele está nos ouvindo aqui, batendo nessa tecla aí, de profissionalizar os árbitros. Por quê? O que eu já disse em gestões, em outras edições passadas, por quê? Pelo seguinte, se você é profissional, você está ganhando seu salário, você não tem preocupação, porque é difícil você estar com uma empresa, ou você está com o seu trabalho, você deixar isso de lado, se concentrar para uma partida, sabendo que você tem problemas lá fora para ser resolvido. Agora, se você é profissional, está profissionalizado dentro da federação, se você tem uma opção de sua empresa lá fora, aí já é uma coisa que você optou, mas você tem um salário para você bancar a sua família, você entendeu? É nessa questão que eu falo, até mesmo da concentração dos árbitros, é bom ser profissionalizado. Hoje você tem que conciliar, né, o trabalho que você tem, apesar de ter muito árbitro que está muito bem, né, assim, fora da arbitragem, então para ele não compensaria profissionalizar, porque o que seria profissionalizar? Quanto que a gente vai estar, qual vai ser o salário mensal, né? Então para alguns árbitros de repente pode não ser de grande valor essa mudança, mas para a maioria sim. E eu acho que o que é bacana é o que você falou, essa coisa de tirar, você fica muito mais concentrado para jogo, né? Vai mudar muito. Por exemplo, numa lesão, como aconteceu comigo em 2010, você tem a federação, a própria CBF, ela pode colaborar, ajudar nesse seu retorno, né? Então tudo vai facilitar muita coisa, como você fosse realmente mais tempo para preparação. Nós não podíamos, eu acho que é um absurdo, né, essa questão os testes físicos são testes muito fortes. Eu sou a favor das avaliações físicas, mas não precisa de teste. Teste para árbitro que já faz Série A1, Série A2, já mostrou que tem condição dentro do campo. O mais difícil é você mostrar lá dentro, né? Então, algumas coisas poderiam sim ser mudadas. Isso na minha modesta opinião. Muito bem, bacana, papo legal, mas foi só o primeiro bloco do Cultura nos Esportes. Vem ainda mais 2 aí pela frente, com essa conversa gostosa com o árbitro José Henrique de Carvalho, nosso convidado especial. Mas quero encerrar esse primeiro bloco com uma outra grande notícia, falar do futsal feminino de Santa Bárbara do Oeste, que segue firme e forte na liderança campineira. A equipe Sub-21 da Secretaria Municipal de Esportes conquistou mais uma vitória da Liga Campineira no domingo, atuando no Roger Ferreira, em Campinas. As meninas barbarenses venceram a ADI em Indaiatuba por 2-1. Gols de Dani Souza e Karen Santos. Com o resultado, Santa Bárbara segue firme e forte na liderança da competição. As meninas são comandadas pelos técnicos Vitor Magalhães, Adalberto da Rocha e o Luciano Neca. Parabéns, olha aí, as meninas como União Barbarense também sendo aí embaixadoras do nome de Santa Bárbara do Oeste, especialmente nessa competição regional. Cultura nos Esportes vai para o seu primeiro intervalo e volta já já. E aí no segundo bloco a gente vai começar a falar do União Barbarense. Até já. Já é realidade o ensino integral em Santa Bárbara. Um espaço onde a educação, o esporte e a cultura se encontram e transformam a realidade das crianças. Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, fazendo o que precisa ser feito. O PACS, Programa de Agentes Comunitários de Saúde,
é uma iniciativa pioneira da Prefeitura. A UBS São Fernando é a primeira a receber o programa e já conta com 12 agentes comunitários e uma enfermeira-chefe. A próxima unidade básica de saúde a receber o programa será a UBS Cruzeiro do Sul. Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, fazendo o que precisa ser feito. Muito bem, nós estamos de volta. Você acompanha nesta noite de terça-feira, dia 8 de maio, Cultura nos Esportes. Estamos hoje recebendo o árbitro José Henrique de Carvalho como nosso convidado especial. Batemos um papo gostoso no primeiro bloco, vamos continuar conversando, mas vamos falar também um pouco do União Barbarense. Afinal de contas, o time está de volta depois de 7 anos, à principal divisão do futebol paulista. No ano que vem, no Paulistão 2013, o time vai participar então dessa competição, que na minha opinião é a mais importante competição regional do país. E por conta do acesso, né, e de ter conquistado inclusive o acesso, ficando com a primeira posição, a equipe ganhou a condição de disputar o título desta Série A2 em 2 jogos. A primeira partida foi sábado em Antônio Guimarães, o time acabou empatando com o São Bernardo. Foi um bom resultado? Muitos entendem que não, foi um empate com sabor de derrota. Antes da gente falar sobre o jogo, eu quero que você acompanhe a matéria então desta partida que aconteceu no último sábado aqui em Santa Bárbara do Oeste. Sem alguns titulares, o União Barbarense sentiu e o São Bernardo dominou o primeiro tempo, ganhando o meio-campo. Logo aos 7 minutos, o São Bernardo reclamou de um pênalti não marcado, em cima de Danielzinho. 3 minutos depois, o time do ABC teve grande chance. Kleber saiu errado e Danielzinho tocou e o zagueiro Juliano salvou quase em cima da risca. Aos 25 minutos, Edilson dominou errado na área e Rafael Silva acabou por derrubar Danielzinho. Pênalti. Edilson falhou, sobrou para Danielzinho, caiu, pênalti! Aos 27 minutos, Renato Peixe chutou por cima, perdendo a oportunidade. Demorou muito. Vai para a cobrança, bateu para fora do gol! Para fora do gol, Renato Peixe. A conversa foi boa no vestiário e o União voltou bem para o segundo tempo, marcando melhor e chegando ao ataque com mais precisão. Claudemir Peixoto colocou Junai e Roberto Santos, sacando Lenon e Tuta. E esses jogadores tiveram participação no gol. Aos 39 minutos, Junai fugiu pela direita e cruzou na cabeça de Roberto Santos, 1-0. Lá vai o União Barbarense. Junai, cruzamento no meio para Roberto Santos de cabeça, é gol! Gol! Na marca de 39-30, Junai. A pressão do São Bernardo, a partir daí, foi intensa. E aos 47 minutos, um lance discutível, onde Danielzinho apareceu sozinho na área. Kleber saiu e atropelou o atacante do ABC. Pênalti, marcado pelo árbitro e muito contestado pelos jogadores do União. Levantamento no meio, saiu Kleber. O árbitro deu pênalti. Marcou pênalti para o São Bernardo. Aos 49 minutos, Renato Peixe bateu e empatou o jogo. Lá vai o camisa meia dúzia. Cobrou, bateu, é gol. Gol! E em seguida, a arbitragem encerrou a partida. Pelo que as duas equipes apresentaram, o empate acabou sendo um resultado justo. Tudo ficou para o jogo de São Bernardo. O time do ABC joga por outro empate. A União basta apenas vencer. Muito bem. Observando aí atentamente, não é, a matéria a respeito do jogo. Quando eu falei no início aqui do programa, Zé, que pênalti era a palavra proibida, é que na verdade o pênalti acho que foi, né, a grande vedete desse confronto aí. O que você achou dos lances? Dos pênaltis marcados e daquele primeiro não reclamado? Ou reclamado e não marcado pelo árbitro?
Bom, é assim, a gente, como eu ainda sou atuante, né, então assim, fica até complicado a gente fazer algum comentário. Como eu vou fazer um comentário positivo, tá, porque quem apitou foi o Marcelo Aparecido, e ele uma das principais características dele, ele é meu amigo, um bom árbitro, por sinal, apita a Série 1 há muito tempo, mas uma das características dele é a velocidade e é o posicionamento. Ele está sempre muito próximo dos lances, né? Eu achei que ele foi... Os 3 pênaltis, para mim, o que ele não marcou não foi, tá? O primeiro que ele marcou, eu vi até numa outra imagem, realmente o jogador atinge o adversário no primeiro pênalti que ele deu. E o segundo, eu assisti inclusive esse goleiro do União, o menino que entrou aí, eu não me recordo o nome dele, mas ele foi muito bem o jogo todo. Ele pegou tudo, né? Eu acho que o único erro dele foi ter cometido esse pênalti, porque o jogador estava de costa para o gol, né? Acho que nessa hora a gente também tem que analisar o que o nosso atleta fez. Isso é a minha opinião a respeito do lance, né? Agora, a reclamação que eles falaram depois é com relação a um possível impedimento. Agora, para a gente falar, na imagem de vocês aqui, na imagem, também numa outra imagem que eu vi, a impressão que o atleta, não dá para precisar se o atleta está à frente ou não no momento do passe, é muito difícil. Na verdade, não é, Proc, você que comentou o jogo pela TV Cultura, um time que precisa sair vencendo na primeira partida da decisão, porque não tem a vantagem de 2 resultados iguais. Faz um gol quase aos 40 do segundo tempo. Não pode tomar um gol de empate, mesmo que de pênalti no finalzinho do jogo. Não, a partir do momento que o técnico Claudemir Peixoto, ele passou o campeonato todo fazendo o resultado no primeiro tempo, segurando no segundo. Conseguiu um gol aos 38 do segundo tempo, põe o time para jogar na defesa, segura o resultado que está acabando, né? Partiu para cima para tentar fazer o segundo gol, para ir com uma vantagem maior para São Bernardo. Acabou que no lance afobado, o goleiro, como o Zé Henrique acabou de falar, que pegou tudo, né? Foi, para mim, o melhor jogador em campo do União Barbarense nesse jogo. E acabou, pela inexperiência, entrou no lance um pouco afobado ali e realmente foi pênalti. Eu, no primeiro momento, comentando pela TV Cultura, como a gente de imediato não tem o recurso do replay, eu acabei dizendo que o União mais de uma vez havia sido prejudicado. Mas depois, vendo as imagens, realmente o pênalti aconteceu. E, infelizmente, para o União, como vinha sendo a dinâmica já do União em todo o campeonato, tomando gols depois dos 40 minutos do segundo tempo, sofrendo empate, derrota. Infelizmente foi assim para o União Barbarense. Não sei se faltava perna, se faltava cabeça, se o técnico não conseguia encaixar isso aí no finalzinho, que o União sempre acabou tomando empate ou sofrendo derrota a partir dos 35, 40 minutos do segundo tempo. Com todo respeito à sua colocação, eu sou contra isso pelo seguinte: eu acho que o técnico tinha que partir para cima, sim. Ele tinha que tentar fazer o segundo gol para ir lá para jogar sossegado. Se ele toma mais um, quer dizer, ele vai para lá, precisando empatar o jogo, eles vão vir para cima. Concorda comigo? O time do São Bernardo vindo para cima do União Barbarense lá em São Paulo, que o time do União hoje, na minha opinião, tem um time equiparado ou até melhor do que o time do São Bernardo, que eu acompanhei o jogo, você também acompanhou de perto. O maior respeito, tá? Eu concordo com a sua palavra, mas eu, na minha parte, não concordo. Tinha que sim partir para cima. E o gol saiu de uma ocasião, acho que foi de uma falta, se eu não me engano. Foi uma pressão tão grande lá que saiu esse gol do São Bernardo. Então tá certo, eu acho que o lance perdido ali, quase no meio. Agora, o Claudemir Peixoto, no caso, a respeito do que você comentou do garoto lá, o Kleber, eu estive na sexta-feira conversando com ele, com o pai dele também, que a gente estava numa confraternização com o pessoal, e ele falou, eu até comentei, conversando com ele, ele falou: Vaguinho, vai ser o jogo da minha vida, eu vou ter que mostrar que eu tenho condições, capacidade para assumir a camisa 1 do União Barbarense. E na minha opinião, também não, só essa falha aí, viu, é difícil, tantas defesas que ele fez durante toda a partida, superou muito bem o Thiago Passo. Acho que ninguém sentiu falta desse jogo, principalmente do Thiago Passo, ele superou tranquilo, jogou muito bem. Mas agora tá aí, né? Agora a União vai para lá precisando ganhar o jogo. Vai ser difícil. Eu acho que lá é complicado o jogo. Eu assisti alguns jogos do União também. O Thiago foi disparado o melhor goleiro da Série A2, né? E substituir o melhor goleiro da Série A2 não é fácil para um garoto, né? Não. Eu não numa conheço. Decisão ainda? Numa decisão. Ele foi muito bem, teve muita personalidade. Rio Claro, viu? Ele jogou ano passado, ele foi contratado pelo time do Rio Claro.
Ele veio e depois queriam voltar, ele queria voltar para Rio Claro, você vê como que é a circunstância das coisas. Aí o Cleito chegou nele e falou, viu, veja bem, você está disputando uma Série A2, nós estamos montando muita equipe, e conversou bastante com ele e falou, tá bom, vou ficar. Ficou e tá aí, ó. E tem altura, né? Goleiro alto, então 1,92 m parece. Não, tá bom. Eu acho que não dá para crucificar, né? Não se pode crucificar um atleta como esse que entrou nessa condição. Bom, o Vaguinho teve lá, ele repercutiu o resultado da partida, né? Gravou 2 entrevistas aqui para o nosso Cultura nos Esportes, e a primeira delas é com um dos representantes, não é, da equipe de investidores do União Barbarense, o Edivaldo Souza. Vamos ver. Boa noite, Baquinho. Boa noite a todos os telespectadores do Cultura nos Esportes. Tá aí, né? Depois de um grande jogo, a União, aliás, fez um futebol maravilhoso essa noite. Um grande futebol por parte do União Barbarense. Agora vamos bater um papo, logicamente, com o financeiro e também investidor do União Barbarense, o Edivaldo Souza. Edivaldo, pro Cultura nos Esportes, boa noite. Boa noite, Baquinho. Que bom, né? Casa cheia, a torcida veio prestigiar novamente. Uma pena que no final aí, imagino eu que o jogador estava impedido, o pênalti realmente aconteceu, mas o jogador do adversário estava impedido. Mas a festa foi legal, a torcida compareceu em grande número e tá aí o resultado de um trabalho que começou há 2 anos atrás, com muito apoio da imprensa, da torcida local e também os pessoal envolvido aí, os diretores, os investidores, os parceiros de Americana, de São Paulo, sempre no dia combinado, honrando com os compromissos. E tá aí o segredo é um final feliz com sucesso. Edivaldo, fala um pouquinho a respeito dessa equipe, né, do momento que foi montado agora. Logicamente que o União Barbarense está aí agora prestes aí para São Paulo e com condições, logicamente, de páreo, né, com o São Bernardo para ser campeão também. Fala um pouquinho do time nessa trajetória toda do Campeonato Paulista. Ficaram aí alguns jogadores da última Copa Paulista que foi feita aí, que a diretoria acreditou muito, o diretor Cleiton Vieira apostou, porque já estava há algum tempo com os jogadores já sob o comando dele, e a gente acreditou muito em jogadores. Os outros que vieram para completar o elenco foram escolhidos a dedo, foi apresentado para a diretoria sobre o valor, que o salário a gente não podia pagar muito além do combinado. Então foi 1 a 1 chamado, conversado, e foi aceito. Aí o segredo, o grupo se fechou, o treinador, que também veio da Copa São Paulo, que alguns da diretoria queria trocar, na época foi cogitado aí que o Paulo Roberto viesse assumir a equipe, mas eu creio que a sabedoria foi feita, nós agimos da maneira correta de manter o Claudemir Peixoto, o resultado está aí. Em relação ao jogo, um jogo bom, o São Bernardo, um time forte também. Acho que o jogo de volta lá, qualquer resultado é possível. Não é difícil a gente chegar lá e surpreender e sair de lá com a vitória. Acredito no título, acredito em ser campeão e acredito que em 2013 vamos ter um time forte para permanecer vários anos aí na 1. Aliás, o time do União jogou muito bem hoje e tem condições de ir para lá e jogar de igual para igual também com o São Bernardo e também, logicamente, sair campeão de lá. Não é difícil ainda, né, Edivaldo? Como o último jogo fora lá em Sorocaba, que ninguém acreditava que o União podia chegar ali e sair com resultado positivo para alcançar a classificação, aquele empate foi decisivo, que na verdade foi a vitória ali, o juiz arrumou aquele empate para beneficiar o time de Sorocaba. Então a União tem total condições de chegar lá em São Bernardo e fazer um bom jogo e sair de lá com a vitória. Obrigado pela entrevista. Boa noite. Tá aí nosso amigo Baquinho Júnior, esse barulho que você está ouvindo aí, não é nada mais, nada menos com que deve ser helicóptero da PM, porque agora acabou de sair, né, os torcedores de São Bernardo vão pegar o seu ônibus e partir ao seu destino. Segue você do estúdio. Muito bem, Vaguinho, é verdade, era o helicóptero da PM que estava sobrevoando ali Antônio Guimarães. Até agora aqui, que barulho aqui. Veio até agora aqui nos nossos estúdios, mas já passou, foi embora. Alguns incidentes foram registrados, né, Proc, infelizmente, na saída dos torcedores, e ficou um clima ruim agora para o jogo de volta. Até durante o jogo mesmo, os torcedores do União já estavam ali em confronto com a PM. Da onde a gente estava na cabine, como a gente não conta com repórter de campo, não dava para a gente ter noção do que realmente estava acontecendo, mas ali próximo a TUSB, ou até mesmo com torcedores da TUSB, houve ali um pequeno tumulto com a polícia militar,
E depois, fora do estádio também, eu tive aí notícia de que houve ali alguma coisa ali com os torcedores de São Bernardo. Não foi bem, só interrompendo, foi o seguinte, só explicar rapidinho. Eu estava passando no momento lá, inclusive, quase Você saiu dali da arquibancada onde você estava e já desceu? Não, eu desci, fui para minha casa, peguei minha esposa, a gente estava voltando, que a gente foi para outro lugar, por volta de umas 7h30, 7h40, em frente ali a padaria Bela Pane, tem uma sorveteria, mas detonaram. Mas quem? Segundo informação, era a Dragões da 15. Mas nesse horário, durante o jogo, então? Não, depois do jogo, depois que acabou o jogo. A torcida do São Bernardo já tinha ido embora? Não, tinha ido embora já. Era os Dragões da 15, do 15 de Piracicaba, que vieram até no meio da torcida do São Bernardo, depois saíram de lá e ficaram nessa lanchonete. Aí o pessoal da TUSB ficou sabendo que teve aquele rolo lá em Piracicaba, que eles bateram em alguns torcedores da TUSB lá. Isso é informação que eu peguei do pessoal da TUSB. Que bateram, parece que neles lá, e os Dragões da 15 estavam aqui, junto com o São Bernardo, na torcida, no meio lá. Aí saíram, foram ali, chegou ali, quer dizer, o dono do estabelecimento que não tinha nada a ver com o peixe, da briga, eu vi lá no momento, eu saí correndo para os caras tacar cadeira no meu carro, tacaram cadeira em cima de um carro que estava do lado de um gol, fizeram o maior forfé. Aí chegou a polícia lá, deu uma acalmada nos anos da pessoa. E lá dentro do Estado da União foi o seguinte, a briga foi assim, que tinha alguns torcedores discutindo com os policiais, alguns da TUSB foi afastar essas pessoas para não deixar ficar confronto com a polícia. Aí os caras não gostaram e começaram a brigar entre eles ali, foi um rolo também. Ah, bom, então beleza. Desculpa aí o próprio dele. Laguinho, em 30 segundos, passe as novidades do ciclismo para a gente encerrar esse segundo bloco. Sim, vou mandar um abraço para o Alex Inácio, que aliás está fazendo um trabalho muito bem. Ele está cronometrando. Vai falando. Lá na CM lá, ele comentou comigo que teve destaque americano em duas categorias, infantil e infanto-juvenil. O primeiro colocado, o Guilherme Nascimento. Infantil e infanto-juvenil, o Júlio César. E o Oscar dos Santos em primeiro lugar. E ele falou assim também que os meninos fizeram pódio na segunda etapa do Campeonato Paulista de Ciclismo. O Guilherme Nascimento na quarta etapa, ele já ganhou duas, é isso mesmo, na quarta etapa, ele já ganhou duas e lidera com vantagem na categoria infantil e na categoria mirim. Diogo Melo lidera também com vantagem. Tem uma menina na categoria infanto juvenil feminino, que foi a sua primeira prova do Paulista, já foi a quarta colocada. E Danilo Passos na categoria infanto juvenil é o quinto colocado desse campeonato aí. Muito bem. Quanto foi? Passou só mais 30 segundos. Então tá bom. Mas para amanhã se desconta. Mas não pode, é que se deixa à vontade, essa notícia ia ser contada em 2, 3 minutos, aí não dá mais tempo. É hora do intervalo, voltamos já para o terceiro e último bloco do Cultura nos Esportes. Até já. A Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste investe em qualidade de vida para os barbarenses. As novas academias ao ar livre são um incentivo à prática de esportes, ao combate ao sedentarismo e à socialização em locais públicos e ao ar livre. A mais nova academia de Santa Bárbara do Oeste conta com 13 equipamentos. É a maior da cidade e está presente em um dos nossos cartões postais, o Parque dos Ipês. Mais saúde, mais qualidade de vida. Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, fazendo o que precisa ser feito. A região do 31 de Março e Jardim Icaraí conta com a nova ponte de concreto sobre o Ribeirão dos Toledos. Mais segurança, mais qualidade de vida para os moradores. Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, fazendo o que precisa ser feito.
Muito bem, estamos de volta, é o terceiro e último bloco do Cultura nos Esportes. O programa está gostoso porque a gente está contando aqui com a presença do árbitro José Henrique de Carvalho. Paula, separa aquela imagem 1 do árbitro, né? Porque às vezes acontecem algumas situações inusitadas e que acabam envolvendo a arbitragem também. Zé, o que aconteceu nesse dia aí? Na verdade quem se machucou aí foi o Abade, né? O Kleber Wellington Abade. Eu estava de quarto árbitro nesse jogo. Foi, se eu não me engano, foi Ponte Preta e Bragantino em 2010, né? Que a gente também trabalhava, apitava a Série A, apitava a Série B, Série C e também fazia quarto árbitro desses campeonatos, né? E numa desses jogos o Abade ele sentiu um probleminha na panturrilha e aí eu estava como o quarto árbitro substitui, né? Na ausência do árbitro principal entra o quarto árbitro, então eu tive que entrar rapidinho e dar continuidade no jogo, né? Foi bem no comecinho do segundo tempo, bem dizer, eu fiz aí quase que a metade do jogo para ele, né? Você chegou a precisar ser substituído ou não? Até em função da sua contusão? O Abade, na verdade, assim, o Abade que se machucou, né? E eu o substituí. E você precisou em algum outro momento ser substituído? Você teve alguma lesão que precisou deixar o jogo? Eu vou falar uma coisa, eu não ia contar, mas eu vou contar. Não vou falar. Eu vou contar porque até não sei se na última vez que eu estive aqui eu comentei. Eu tive, bem no começo, quando eu estava apitando um jogo da segunda divisão, era um jogo que estava muito tranquilo, né? No finalzinho do jogo eu tive um probleminha com abelha, fui picado por abelha, bem na altura do pescoço, foram 2 picadas, né? E isso com 20 minutos mais ou menos, eu tive que deixar a partida, eu consegui ficar acho que uns 15 minutos ainda, mas começou a escurecer a visão e eu tive realmente, a pressão caiu e eu pedi para que o quarto árbitro, na oportunidade, inclusive um árbitro de Piracicaba, me substituísse, aí eu fui para o hospital. Foi a única situação que eu tive que deixar o campo, mas é muito difícil acontecer isso, né, Baquinha? É muito difícil essa substituição. É, né? Verdade. Ainda bem que foi um jogo de segunda divisão, né? E para ter abelha, pode ter em qualquer divisão. Pois é. Mas graças a Deus não foi num jogo maior, num jogo envolvendo aí, de repente, um time maior, né, que pudesse dar uma repercussão grande. Você sabe que eu passei por isso também, mas na condição de repórter, né? E eu trabalhava na Rádio Brasil aqui. E numa ocasião, nós fomos fazer um jogo em Mojimirim, um enxame de abelha de repente apareceu, era um domingo de manhã. Um enxame de abelha apareceu no meio do jogo e começou a rondar ali, era jogador caindo pro chão, todo mundo deitado no chão, e esse enxame de abelha vai e se aloja no travessão de um dos goleiros. Eu não lembro agora se do goleiro do União ou do goleiro do Mojimirim. O enxame de abelha lá. Precisou chamar o corpo de bombeiros, né? A partida ficou paralisada por um bom período. Foi diferente do seu, mas foi um fato inusitado também. Tem abelha, tem aquele outro, que eu quero, cachorro de vez em quando. Vou fazer uma pergunta. É uma curiosidade minha, e também acho que tem muita gente que quer saber a respeito disso. Quando você chega para apitar um jogo, como que você tem que, como que eu falo, acompanhar se tem ambulância, desfibrilador, tudo isso, como que é o seu análise dentro do campo, a hora que você entra dentro do campo? Existe um regulamento da competição, ele trata disso, né? Que por exemplo, tem que ter uma ambulância para cada 10 mil pessoas, tem que ter o desfibrilador, e normalmente... Se você não tiver normal, você não inicia a partida. Normalmente quem vê isso nos campeonatos, tanto o CBF, porque a gente está acostumado com jogos maiores, então a gente não fica muito preocupado, porque esses campeonatos você tem um fiscal. O próprio fiscal da federação, ele auxilia, ele nos dá esse suporte quando a gente já está no vestiário, né? É claro que eu peço para o quarto árbitro para ele também dar uma observada. A ambulância está... Inclusive agora aconteceu no jogo agora recente, até o Klaus que apitou, foi em Bragança Paulista, teve um goleiro do Mojimirim, teve que se ausentar, né? Teve que sair porque ele... O jogo da decisão do interior. Isso, primeiro, agora? Né? Saiu a ambulância com o atleta, né? Ele teve que ser encaminhado a um hospital. E o jogo só pôde ser reiniciado com a presença de uma nova ambulância, né? Ou voltava a que levou, né? Ou então uma segunda ambulância para dar continuidade no jogo. Então o regulamento tem que ser respeitado. Mas isso daí não é assim, é uma preocupação que a gente tem, mas a gente divide ela com o quarto árbitro, com o fiscal, para que não aconteça nada assim inesperado e possa isso, né, prejudicar.
Muito bem. Ó, até para análise do PROC, do Vaguinho, a decisão do Campeonato Paulista da Série A1, ela segue. O primeiro jogo foi vencido pelo Santos, não é? Pelo placar de 3-0, e mais uma vez Neymar fez a diferença. Vamos ver alguns lances do Neymar, para que a gente passe também por esse assunto. O campeonato está decidido, PROC, até em função do Santos ter Neymar? Para mim tá. Eu acho que... Acabou. Dificilmente o Guarani consegue reverter uma situação de 3-0, jogando longe da sua torcida, jogando na capital e tendo uma equipe como o Santos, né, do outro lado. Eu acho que o campeonato está decidido, o Santos é o campeão. E só lembrando que no início do Campeonato Paulista, quando a gente discutia aqui quem seriam os campeões, a gente dizia que ficaria entre os 4, mas nós aqui já colocávamos o Guarani como um dos times que poderiam, né, chegar até a final do campeonato e brigar pelo título ali. Então, uma grande equipe, não vai vender barato, mas na minha opinião tá decidido já. Esse jogo é só para cumprir tabela. E já que falamos aqui, aproveitando o gancho, falamos aqui da União, que briga aí contra o São Bernardo pelo título, o Santos contra o Guarani, podemos esquecer do Rio Branco, aqui da cidade vizinha, que acabou também garantindo acesso e disputa o título também contra a equipe do Batatais, né? O Zé, apitar um jogo, por exemplo, né? Você fez jogo com o Neymar? Já. O último jogo que eu fiz pelo Paulista, Santos e São Paulo, na Vila, né? O Neymar jogou. Fez um dos gols também. E ele já era endiabrado assim, eu estava começando, acho que era menos diabinho, né? Porque eu me recordo, Baquinho, ter feito um jogo do Neymar aqui em Santa Bárbara do Oeste. Ah, é? Ele teve um jogo, isso já está fazendo categoria menor? Uns 5 anos. Não, ele veio participar, era amigos do André Cruz contra amigos de um atleta que era do Santos, o Adoniran, é isso? Então, eu participei... O Neymar não era ainda o Neymar, né? Não era, mas era um garotão. Ele fez gol, se não me engano, naquele dia acho que ele fez gol até de cabeça. Então, a gente que acompanha esses atletas aí desde a categoria de base, eu me recordo de ter visto Robinho, Diego jogar juntos quando eu trabalhava no Sub-15. Então você percebe que realmente é um garoto diferenciado, um menino que vai chegar, né? Ele merece a atenção do árbitro por conta do que os adversários têm feito com ele? É um jogador diferente, é um jogador que, só o fato dele pertencer à seleção brasileira, é um jogador que vai defender as cores, né, da pátria, né, do nosso país. Eu acho que ele tem que ser levado isso em consideração. Eu sou um árbitro, acho que a maioria, né, isso é algo, inclusive, que vem uma solicitação da própria FIFA, que a gente que a gente proteja o craque, né? Proteger... Não deixa bater assim, sem dó. Não deixar, porque você tem várias formas de você lesionar um jogador, ao ponto de lesionar um jogador. Por exemplo, você tem, o técnico pode pedir para haver um rodízio de faltas. Então, são várias formas. Então, hoje, o árbitro, ele tem que estar ciente, né? E tem que estar bastante esperto com relação a esse tipo de conduta dos atletas. Como, né? É que o árbitro lida com a situação, por exemplo, desse último jogo, que ele deu uma carretilha, depois ficou lá enfeitando? Teve um jogo passado onde contra o São Paulo, que ele driblou o jogador por 4 ou 5 vezes, depois acabou tomando uma pancada ali. O árbitro costuma chegar, por exemplo, no Neymar e falar: Neymar, não abusa tanto, ou não tem isso? O árbitro não se envolve na jogada, no estilo do jogador. Não é função do árbitro, mas é claro que o árbitro pode pedir para o atleta ter um controle, né, melhor. Se você está ganhando o jogo de 4-0, 5-0 e vai fazer uma jogada de efeito, eu acho que isso daí é até a inteligência do próprio jogador. Porque se o atleta dá um pontapé, nós como árbitro, a gente vai punir, a gente vai expulsar, né? Se for um pontapé algo violento, a gente vai expulsar. Mas como que fica depois para esse atleta, né? Então cabe o jogador também ter essa inteligência. Eu, por exemplo, eu costumo não falar, porque se você fala, o jogador de repente pode ir na imprensa e falar: o árbitro falou isso. Pronto. Então vai criar uma polêmica. Vai criar uma polêmica, né? Então eu prefiro não comentar, tá? Eu prefiro aplicar a regra, né? Que acho que é mais fácil, e fazer aquilo que tem que ser feito, né? Que fica muito mais fácil e menos polêmico. Vou fazer uma perguntinha para vocês, Henrique. É uma coisinha simples. Você já lidou com aquele jogador, sabe aquele macaco velho, aquele cara esperto no jogo, vamos supor, ele está com 2 amarelos, tem um jogo seguinte que não vai fazer falta a presença dele naquele jogo.
Ele chega, começa a provocar um, provocar outro, você já sabe que ele quer o amarelo, você segura ele até o fim ou você dá o amarelo para deixar ele livre do próximo? Como que é? Porque você sabe os cartões, né? Sim, sim. Não dá. Eu costumo entrar para o campo de jogo conhecendo os atletas, mas não se eles têm ou não cartão amarelo. É a situação, a característica de velocidade ou não. Tem jogador, já chegou, claro, o atleta já chegou a pedir para mim, assim, o senhor pode me dar um amarelo para eu não jogar a próxima partida? E até jogador que não gosta de viajar muito longe, né? Tem aquelas viagens, ele prefere não viajar, ficar com a família. Principalmente quando é perto de Natal, já aconteceu. Dia das Mães, Páscoa, né, Zé? Já aconteceu muita situação assim, parecida com essa. Também chegar para você e falar, é antiético pra caramba isso aí, né? Hoje o jogador ele tem como tomar um cartão amarelo, ele pode se postar à frente da bola, né? Não permitir que a jogada reinicie, ele pode segurar o atleta, ele só não precisa fazer uma falta violenta para tomar um cartão amarelo. Marca uma falta, ele chuta a bola longe. Sim, isso daí é muito fácil. Então, se ele quiser hoje tomar amarelo, é muito... E o árbitro está ali para aplicar. Não é porque ele está pedindo isso e se ele comete a ação, eu não vou mostrar o amarelo porque eu não... Não, a regra está ali, tem que ser cumprida, independente da vontade do atleta. Muito bem. Bom, vamos voltar rapidamente à questão do União Barbarense, porque, como eu disse, o Vaguinho, ele gravou 2 sonoras, uma já mostramos, que é com o Edivaldo Souza, não é, diretor financeiro, representando os investidores, e o Vaguinho também conversou com o Cláudio Brito, ao final do jogo deste empate no último sábado contra o São Bernardo. União está na disputa do título da Série A2. Vamos ver esse papo então do Vaguinho com o Cláudio Brito. Vamos agora falar com um jogador que eu tenho certeza que o coração dele ficou, olha, disparado e muito, hein? Porque ficou fora da partida. E numa decisão como essa, com certeza, não há coração que aguente. Do meu lado, Cláudio Brito, Pro Cultura nos Esportes, boa noite. Boa noite, amigo. Vamos aí, prestigiando a rapaziada. Fizemos uma boa partida, encaramos um adversário difícil, digno de uma final de Série A2, que foi esse ano muito competitiva, mas ainda está em aberto. Temos totais condições de ir sábado lá e conseguir o nosso resultado lá dentro. E aí, como que é ficar fora de uma partida decisiva como essa, hein, Brito? É complicado, a gente sofre muito, né? A gente fica aqui torcendo, acompanhando, querendo que as coisas aconteçam de uma determinada maneira e lá dentro a gente consegue controlar, a gente consegue resolver. Foi difícil, mas ainda está em aberto, como eu disse. Valeu pela torcida ter comparecido, nosso torcedor mais uma vez está de parabéns e agora nós vamos buscar lá dentro. Fala um pouquinho do Kleber aí, goleiro do União, que atuou hoje aí. Não, o Clebão, um menino bom, a gente tem um carinho especial por ele. Desde o ano passado, quando nós montamos aqui nos treinamentos, a gente vê que ele tinha uma qualidade, tem uma qualidade e passamos total confiança para ele, a comissão técnica, a diretoria, nós jogadores. E eu acredito que ele fez um bom jogo. No lance ali também, como você frisou bem, um lance de indecisão, interpretação do árbitro, mas ele salvou a União em umas 2, 3 oportunidades ali. É um garoto que a gente tem totais condições, que vai brilhar muito no cenário brasileiro aí e, consequentemente, vai dar sequência na sua carreira porque tem grandes qualidades. E final de semana vai para lá. O capitão Brito toma a sua faixa de volta de capitão. E aí, fala o resultado. Dá para ir lá e ganhar esse jogo? Lógico. Vamos fazer de tudo. Vamos fazer não. A gente tem certeza que nós vamos lá fazer um grande jogo e nós vamos trazer o título da Série A2 para cá. Tenho a plena certeza que o grupo está engajado e assim nós começamos. Fomos coroados com acesso, mas temos todas as condições de ir lá e conseguir o nosso objetivo, que é ser campeão. Vamos levantar a taça lá dentro. Obrigado pela entrevista, Cláudio Brito. Obrigado, Vaguinho. Tá aí o Cláudio Brito, falamos com o Cláudio Brito, que aliás, ó, ele mesmo comentou comigo, o coração dele fazia assim, ó. Ele tava no banco aqui, inclusive nós começamos, até acompanhei a partida aqui de frente com ele, toda hora com a perna, chuta pra cá, chuta pra lá, eu falava, calma, Cláudio. Tá aí, segue você dos estúdios, Vaguinho. Muito bem, Vaguinho voltou com a canela roxa, porque em momentos de torcer aí pela União, né? O Brito acabou acertando a canela do Vaguinho Arruda, que não pôde atuar no fim de semana pelo Campeonato Amador de Veteranos. Então, o time dele ganhou, então. Não teve, né? Não teve. Ah, bom. Olha, gente, o Vaguinho fez uma pergunta para o Cláudio Brito, né? Que volta a jogar sábado, fez muita falta a respeito do goleiro, elogiou. Vida de goleiro não é fácil, mas vida de árbitro também não é fácil. Vou contar por quê. Às vezes, não é? Parte da imprensa, assim, faz algumas gracinhas com o árbitro, né? Compara o árbitro, eu acho que o árbitro
fulano é parecido com ciclano, não sei. Bom, falam aqui, no nosso pessoal aqui da casa, falam que o Rafael Claus é parecido com o Sylvester Stallone, né? O Milton Leite, narrador de Sport TV, não é? Costuma chamar ele de o Rambo brasileiro. O Vinícius Furlan dizem que é mais ou menos parecido com o Robin Williams. Ora, pessoal, dá uma olhada. Paula, deixa a imagem do Zé Henrique aqui. Vamos ver. Mas com quem o homem é parecido? Com o Elvis Presley. Olha lá. Imagens um pouquinho maior. Imagem e semelhança. Será que é por causa do penteado, Zé? Foi feito. É que eu usava muito gel também, né? Então, o topete. E eu também sempre gostei de rock and roll, dos anos 60, anos 70. Você lembra bem ele mesmo, viu? Um pouco. Você me parecido com o Rodrigo Henke, que é. O Rodrigo, que é o cover. Rodrigo, e ele tá com um programa, inclusive, sempre gostou, né? Verdade. Desse tipo de música. Isso é muito bom. E eu, já dando a deixa aí para se despedir, eu queria agradecer mais uma vez, né? Pelo convite. Dizer a todos aí que muitas pessoas às vezes me ligam e às vezes não sabem da minha situação. Estou em recuperação, estou fazendo as minhas fisioterapias. Eu espero que daqui 40 dias eu já consiga retornar, não normalmente, mas assim, retornar assim, de forma ponderada, né, às atividades, porque quando se machuca tendão é um pouco complicado. A volta ela tem que ser bem gradual, né, gradativa, para que a gente possa aí 2, 3 meses estar podendo fazer um teste físico, enfim, voltar normalmente à arbitragem. Eu estou focando no próximo ano. Se eu conseguir me recuperar esse ano ainda, eu vou ficar muito feliz. Dar os parabéns para a União Agrícola Barbarense, que subiu para a Série A1. Dar os parabéns também para o Rio Branco de Americana, que também a gente que é da região, a gente fica muito feliz de poder acompanhar e poder ver. Não é fácil, né? Toda essa estrutura e tudo isso para organizar, né, um clube de futebol, que a gente fica mais próximo agora e começa a perceber isso, né? E claro, nos próximos convites, evidentemente, eu quero estar aqui de volta, né? E poder falar um pouco mais também, continuar falando de arbitragem, se Deus quiser. Dessa vez, quem sabe apitando. Isso. Já imaginou União e Rio Branco? Coloca ele para apitar? Não. Você quer que ele volte a apitar só em 2014, 2015? Ele quer que eu volte a apitar, ele quer que eu volte nesse jogo. O Rio Branco está na segunda. Viu, como você está demorando aí o retorno dele. Quando você está imaginando, como você imagina que aqui tem uma mesa, você imagina esse jogo amanhã. Rio Branco e União, ele morando em Santa Bárbara, ele morando em Americana e você nasceu em Santa Eu costumo falar que eu gosto dos dois clubes. Eu joguei nos dois clubes, né, na categoria de base, e eu sei que muito unionista não gosta e muito rio-branquense não gosta, mas eu gosto dos dois clubes, acompanho os dois clubes e torço pelos dois clubes. Tá? Eu gosto, tenho uma simpatia pelo Rio Branco, pela União, minha família toda aqui é sempre unionista, o Fernando, o Cláudio, quem conhece o Fernando Carvalho, o Cláudio Carvalho, são meus tios, estão sempre acompanhando, como eu também tenho. Aqui o negócio de ônibus é ele? Não, é o Cláudio engenheiro, hoje ele não está aqui na cidade, mas a nossa família é daqui. Então, também mandar um abraço a eles aí, né, para que agora, nesse último jogo, quem sabe o União consiga um bom resultado. Muito bem, muito obrigado ao árbitro José Henrique de Carvalho, figura muito simpática que esteve conosco em mais uma edição aqui do Cultura nos Esportes. Boa noite, Vaguinho, até semana que vem. Se Deus quiser, um abraço, Vaguinho, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, tá? Muito obrigado agradeço. Mesmo ao Wagner Proc, uma ótima semana para vocês, uma ótima semana para vocês também, hein? Amanhã a gente está aqui a partir das 11 da manhã, eu e o Baquinho no Santa Bárbara na TV, e eu na fofoca, ele, né, sempre me instigando essas coisas aí. Mas devagarzinho a gente, quem sabe, muda tudo. Um abraço a todos, hein? E até amanhã, se Deus quiser. Wagner Proc, obrigado pela sua presença, boa semana e até a próxima terça. Até terça, se Deus quiser, com mais um Cultura nos Esportes e esperando um bom resultado do União Barbarense aí no sábado contra o São Bernardo. 2-0. E com o título da segunda divisão. Foram 3 campeonatos, né? A classificação, o acesso e agora a briga pelo título. Agradecer ao Zé Henrique aí por ter vindo aí bater esse papo gostoso com a gente. Um abraço também ao meu grande amigo, parceiro Valnei Ferreira, que esteve visitando os estúdios aqui acompanhando o Zé Henrique. Abraço também ao Valnei, que é companheiro de luta da gente aí na Prefeitura de Santa Bárbara.
Muito bem. Gente, muito obrigado, pessoal da casa. Obrigado pela dedicação, pelo carinho. A vocês, uma excelente semana. A gente volta a se encontrar na próxima terça-feira, 7 da noite, aqui na TV Cultura de Santa Bárbara, a imagem da cidade. Saúde e paz. Tchau, pessoal. Até lá.